Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Canto do Benfica, o episódio número 17, que obviamente não vai nem pode contornar o tema que marca a atualidade não só do Benfica, não só do futebol nacional, mas do futebol mundial. Vamos olhar para esse incidente, porque para já é o que é, um incidente no Benfica Real Madrid, a envolver Gianluca Prestiani e Vinícius Júnior. Vamos também olhar para o jogo, obviamente, e tentar perceber também o futuro imediato do Benfica, quer na Liga, quer na próxima semana em Madrid, mas já lá vamos ao assunto sério, que será tratado com a seriedade devida, obviamente, mas antes disso há clássicos no Canto do Benfica. João, viva. Olá, boas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Foi uma buena tarde melhor há 3 semanas. Umas buenas noches. Esta não foi tão boa por várias razões, mas já lá vamos. Sim, nós estamos no episódio 17. É isso. E se nós temos vindo a chorar ao longo dos últimos episódios sobre a qualidade do 17, desta vez temos outro tipo de jogadores bem mais interessantes, a começar por Jonas. Tal e qual. Mal eu percebi que era o 17, foi logo a primeira coisa que me veio à cabeça. O 17, o Jonas, também neste momento é o Deditos, que é o dono da camisola 17, o Arthur Koglu passou por ela, o Carlos Martins também. Temos, obviamente, alguns postais ilustrados como um tal de Gaston Taumant, acho que era holandês, que terá jogado com o 17. Um tal de Francisco Fonseca, que eu creio que terá vindo do México. Mas a ideia que eu tenho, Kikin Fonseca. Era o Kikin foi o 17, já não me lembrava disso. Era a ideia que da informação que eu tenho. Era um bom jogador, está ao nível do Ferreira, deve ter marcado para exatamente 0 golos no Benfica, não? Não, marcou. Não sei quantos, mas marcou, pelo menos um marcou. E o Kandorov também jogou com o 17. Também não era dos piores. Não era. Mas sobretudo Jonas. Jonas é de facto alguém que marca o passado recente do Benfica. Ele faz 183 jogos no Benfica, marca 137 golos, isto entre 2014 e 2019, e a pergunta que eu vos queria deixar é: a quem é que ele marcou o primeiro golo? Portanto, o primeiro golo de Jonas pelo Sport Lisboa e Benfica foi a quem? Comecem aí a responder nos comentários e a gente já lá vai. Não sei. É engraçado, eu confesso-vos que eu tinha uma ideia errada. Eu achava que o primeiro gol do Jonas tinha sido um hat-trick na Covilhã, num jogo da Taça. E dizia isto fácil. Se me perguntassem, era isto que eu diria. Percebi que estava errado, e ainda bem que fui confirmar, porque a minha memória enganou-me, e há um golo antes deste jogo da Taça. Fica aí a pergunta, vocês se quiserem vão comentando, que a gente já lá vai dizer mais qualquer coisa. Para mim o primeiro e último golo do Jonas vai ser sempre o golo no Bessa. Por isso... é épico. Portanto, deixem as vossas respostas. Estou curioso para saber também, porque de facto não faço a mínima ideia. E vamos olhar para o inevitável. João, vamos olhar para a derrota do Benfica na primeira mão do play-off da Liga dos Campeões com o Real Madrid. Um jogo que, já lá vamos depois a isso, entrou um bocadinho naquela categoria que nós falamos aqui a semana passada, diferente necessariamente do jogo de há 3 semanas, mas que fica marcado pelo acontecimento do minuto 50 e pico, do suposto insulto racista de Gianluca Prestiani a Vinícius Júnior. E acho que não é segredo para ninguém, ou não será difícil para ninguém compreender que o tema é muito sensível. E que há muitas verdades, há muita forma de estarmos do lado certo desta história, e vamos tentar aqui colocar-nos nós na nossa posição e tentarmos desvendar ou passar várias camadas desta situação, porque eu acho que o perigo que se corre sempre neste tipo de coisas é o da superficialidade e o da fragmentação pura, que nunca nos leva a lado nenhum. Mas eu quero começar por olhar para a coisa do ponto de vista, e desculpem-me, vou se calhar aqui ser um bocadinho mais demorado na minha resposta, mas tem que ser. Antes de olhar do ponto de vista social e humano para o caso, porque eu aí tenho uma posição muito clara, eu quero fazer o exercício do ponto de vista institucional do Benfica. E eu fiz este exercício e passei vários minutos a pensar nisto. Se fosse eu o responsável
pela comunicação do Sport Lisboa e Benfica, o que é que eu teria feito? Aqui friamente, do ponto de vista puro de gestão de um profissional que tem uma missão, ou vários profissionais que têm uma missão clara num determinado momento. Porque para mim há uma regra de ouro. O nome do Sport Lisboa e Benfica tem que ser absolutamente inatacável. O prestígio, a dignidade, a grandeza social e humana do Sport Lisboa e Benfica não pode, em momento algum, ser questionado ou questionada. E essa ontem à noite devia ter sido a primeira preocupação de quem nos representa. Porque as decisões que a administração, a direção, os departamentos do Benfica tomam em nosso nome. Desde logo sócios, mas também dos adeptos. E, portanto, ontem à noite, o que o Benfica devia ter feito era: vamos isolar o Prestiani, vamos isolar o que é que aconteceu, o que é que pode ter acontecido, porque essa é depois a segunda camada que é preciso analisar. Do ponto de vista de proteção institucional, o Benfica devia ter dito imediatamente: condenamos todo e qualquer ato de racismo, de homofobia, de xenofobia, de qualquer tipo de discriminação ou atentado contra o ser humano. Esse devia ter sido o primeiro ponto do Sport Lisboa e Benfica, que colocaria logo o Benfica e, consequentemente, uma grande fatia dos benfiquistas do lado certo da questão. E o Benfica podia ter feito isto sem, e perdoem-me a expressão, queimar o Prestiani naquela noite. Porque uma coisa não vem amarrada à outra. O Benfica devia ter-se defendido institucionalmente de forma inequívoca. E o bom nome do Benfica está acima de tudo, e eu aqui falo em nome pessoal, é também por isto que eu rapidamente me tornei opositor de Luís Filipe Vieira. É por isto que eu, durante largas décadas e até ao fim dos meus dias, nunca fui apoiante da forma de estar e de ser de um clube como o Futebol Clube do Porto, porque para mim o bom nome, a dignidade, está acima de tudo. E portanto eu estou à vontade para dizer isto. Benfica falhou em termos de comunicação, infelizmente, uma vez mais. Não vou sequer entrar, porque eu sei que tu poderás também querer falar sobre isso, sobre o momento inenarrável do vídeo que o Benfica publicou. É que ficar calado já era mau, fazer aquilo foi terrível. E o Benfica faz muita coisa bem feita. E é isto que eu quero deixar aqui claro. Mas é por isso que o Benfica tem ou deve ter os melhores profissionais nos diferentes departamentos. E ontem, acima de qualquer discussão sobre o que aconteceu ou deixou de acontecer, o Benfica tinha que se defender. Porque o que está a acontecer agora, e numa sequência de bola de neve, é que o bom nome do Benfica está, obviamente, a ser posto em causa. E, portanto, o comunicado que o Benfica faz no dia de hoje, os primeiros 2 parágrafos, deviam ter sido publicados ontem. Com, se calhar aqui o parênteses, de eu percebo a tentação de usar Eusébio como um argumento de proteção, não é. Eusébio, por acaso, era negro e é o maior jogador da nossa história. Mas podia ser branco, podia ser amarelo, podia ser cor-de-rosa. Portanto, usar este argumento não vai na linha da grandeza institucional. A segunda questão disto tudo é a mais difícil. Porque esta para mim era fácil. Esta para mim era muito fácil. A segunda é a mais difícil. E eu aqui tenho que ser, obviamente, do ponto de vista humano, claro. Se Prestiani disse aquilo que é acusado de ter dito, é muito grave. E não cabe no Sport Lisboa e Benfica, não cabe na sociedade e terá que sofrer as consequências. Mas aqui entramos num campo muito difícil do disse, que não disse, quem é que tem razão, quem é que não tem razão. Eu ilibo aqui 99% do Estádio da Luz, porque eu estava no Estádio da Luz, e eu acompanhei tudo in loco. Não posso ilibar 100% do Estádio da Luz, porque também já há provas de que houve gente que cruzou uma linha que não é tolerável e que não é aceitável. E, portanto, o que eu espero aqui é que, dentro do possível, se apure o que aconteceu e, tendo acontecido aquilo que supostamente aconteceu, o Benfica
vai ter que tomar consequências. E, portanto, é uma posição que eu não vou conseguir dizer tudo o que teria que dizer, ou o que poderia dizer, ou como deveria dizer, mas queria começar por estes dois tópicos. O ponto de vista frio, profissional e institucional, que eu acho que falhou redondamente, e o ponto de vista humano, que a confirmar-se é inaceitável. João. Duarte, eu quase poderia dispensar o que eu teria para dizer, porque disseste exatamente o que eu penso. Provavelmente irei repetir uma ou outra coisa. Mas é importante hoje que se repitam ideias, não é? E que fique dito pelo menos aquilo que pensamos sobre o assunto. Deixa-me dizer uma questão que é pessoal, mas eu também estou aqui enquanto pessoa. Claro. Eu fui, enquanto dirigente desportivo, numa organização de um campeonato que é tutelado pela Federação Portuguesa de Futebol, membro da UEFA. Fomos acusados, a minha instituição e eu também, não pessoalmente, mas enquanto instituição, de racismo. Há um ano atrás. Assinámos um comunicado a 7 de abril de 25, portanto faz agora um ano. E na altura, eu fui revisitar isto e confesso que eu hoje, olhando para isto, para o que eu escrevi na altura, eu e a minha direção, como é que é possível que o Benfica não tenha dito algo parecido com isto? E nós somos uma equipa completamente amadora. Mas isto é do mais elementar bom senso e passa por muito do que tu dizias. Sendo que nós aqui, à semelhança do que acontece um bocadinho com a situação do Benfica, éramos acusados de racismo, tínhamos a certeza que isso não tinha acontecido, inclusive é porque o jogador que supostamente era vítima de racismo disse, desculpa, a mim ninguém me disse nada, não aconteceu nada, portanto isto era uma não existência, mas nós tivemos a capacidade de dizer qualquer coisa como isto, quanto que a nossa mais firme oposição a qualquer tipo de comportamento que possa manchar o bom nome da competição, da modalidade e da federação. Porque o racismo não tem lugar no desporto, ponto. E não há mais nada para que se possa dizer sobre isto. Acho que o vídeo do Benfica, e eu desculpem-me levar isto para o campo, não é partidário, mas é da política, no sentido macro. Se na política a culpa não morre solteira, no desporto não pode morrer solteiro. O responsável pelo vídeo publicado ontem pelo Benfica tem que ser demitido. E eu não sei se é a pessoa que coloca o vídeo na rede e que faz post, se é a pessoa que está acima dele, ou se é o presidente da direção. Eu não sei quem foi responsável por aquilo. Aquele vídeo é vergonhoso e não defende o Sport Lisboa Benfica. Podia ser vergonhoso e defender o Benfica. Certo. Mas é que ele nem defende o Benfica e é vergonhoso. E portanto, eu acho que é preciso dar aqui um passo em frente e eu, enquanto sócio, acho que a pessoa responsável por aquele vídeo tem que sair do Benfica. Porque revela um comportamento que não é condizente, como tu dizias, com o que é o Benfica. Segunda nota. Eu vou ser um bocadinho mais explícito do que tu, só porque a ideia já foi referida e eu quero dá-la com uma linguagem que se calhar as pessoas perceberão assim mais terra a terra. Esta história do Eusébio... A minha declaração foi muito erudita. Não, estavas um bocadinho compenetrado. Não, é neste sentido, já vou tentar explicar. É um bocadinho aquela conversa... eu até tenho um amigo que é gay. Sim. Eu até tenho um amigo... gente, desculpem lá, não é assim que se discutem estas coisas. A argumentação que o Sport Lisboa Benfica usou, em que usa Eusébio da Silva Ferreira, não pode acontecer. Ponto. Não é assim que se fazem estas coisas. É um erro de comunicação básico. Embora eu diga que quando o Benfica hoje no comunicado diz que tem um compromisso com a igualdade, com o respeito, com a inclusão, tudo certo. Claro. Era publicar isto ontem às 22 horas. Lógico. Ok, vem atrasado, tudo bem. Eu se nem tivesse havido o vídeo de ontem e só houvesse o comunicado de hoje, eu era capaz de dizer, malta, está bem, estamos aqui numa sociedade da comunicação, mas era preciso algum tempo. Ok. Agora o vídeo de ontem, desculpem. Ou seja, porque o que dá a entender, e desculpa interromper, Força. é que realmente alguém pensou na reação ontem à noite. Alguém refletiu sobre a razão. Alguém, indivíduo ou grupo de pessoas se juntaram e disseram como é que vamos reagir a isto. Portanto, não falharam na percepção de que tinham que reagir. Eu espero que não haja lá um Joãozinho qualquer como eu, que não percebe nada disto e que vai lá, olha, deixa-me fazer aqui um post a mandar umas bocas. Não pode ser. Se há 3 semanas estávamos a falar da repercussão que a vitória teve, primeiro por ser o Benfica, segundo por ser a Liga dos Campeões e terceiro por ser contra o Real, ontem tinha que haver a sensibilidade
Ou pelo menos não reagiam daquela maneira, não é? É que se... Ganha-se tempo, é um bocadinho aquela... eu já lá vou também a essa parte. Depois, parece-me que nós estamos numa sociedade que é um bocadinho isto. É como se estivéssemos numa montanha russa. Nós há 3 semanas estávamos eufóricos com a ideia de um momento icónico que iria catapultar o Benfica novamente para uma dimensão planetária. Aquele momento do Trubin foi visto no mundo todo e de repente, nesta vertigem louca, nós estamos aqui 3 semanas depois, exatamente no anticlímax. Isto é, parece que passamos do 8 mil para o menos 8 milhões, que de repente começássemos numa permanente montanha russa e não é fácil gerir estas coisas, não é? Sobre a situação em si, eu não vou usar nenhum mas, porque se eu usar algum mas, peço a desculpar alguma coisa, não há nenhum mas. Se o Prestiani insultou o Vini com insultos racistas, tem que ser castigado. Ponto. Se não insultou com insultos racistas, então aí tem que ser castigado o Vini pela falso testemunho que levantou. E não há muito a dizer sobre isto. Porquê? Porque no desporto não há lugar ao racismo. Sim, e eu não vejo isto de outra maneira, não vou com nenhum mas. Nós vivemos numa sociedade multicultural, nós vivemos numa sociedade que parece que está a olhar para os olhos, com os olhos do presente para coisas do passado. E eu não sei se as pessoas refletem sobre isto. Eu também não sou dos que acham que agora vou olhar para um álbum do Tintin e dizer o autor deste livro, à luz do que nós sabemos hoje, é racista. Não me custa admitir isso. Eu olho para os livros do Tintin e reconheço lá apontamentos de racismo, mas eu tenho que ter a noção clara de quando é que aquilo foi escrito e em que momento é que foi escrito. E, portanto, nós muitas vezes, na nossa sociedade polarizada, estamos a olhar para a realidade como se estivéssemos permanentemente num confronto. E eu aqui a dizer preto e branco, mas isto não soa mais idiota. Claro. Como se fôssemos, ou está contra nós ou está a nosso favor, como se não houvesse aqui. Não, o mundo não é preto e branco. Tem muitas cores, tem muitos cinzentos e todos nós devemos olhar para isto com alguma serenidade e alguma tranquilidade, mas há uma questão que é inatacável. Não há lugar para o racismo, nem obviamente para qualquer tipo de discriminação no desporto. Se o jogador do Benfica, e eu não tenho neste momento nenhum elemento que me diga que sim ou que não, mas se o jogador do Benfica, o Prestiani, teve um comportamento racista, tem que ser punido. Os adeptos do Sport Lisboa e Benfica que tiveram comportamentos racistas na bancada têm que ser punidos. Se o Benfica institucionalmente tiver que ser punido, que seja, não há aqui nenhum drama em relação a isto, obviamente. Porque eu não vejo outra possibilidade que não esta. Claro. Eu, ainda em relação ao tema, obviamente que tentei ler e procurar e informar-me com várias fontes, várias declarações que vieram de todo o lado, e o assunto está muito quente, o assunto ainda carece, do ponto de vista público, de muitos detalhes, de muita informação. Acho que no essencial estamos de acordo, concordo claramente com o teu fecho também de intervenção. Agora vamos um bocadinho mais além, porque me parece que há uma declaração de ontem de uma pessoa que se calhar tem mais relevância e mais poder do que aquilo que se está a fazer dela. E tu estás a olhar para mim e estás a pensar de quem? Do Luizão. O Luizão manifestou-se publicamente sobre o sucedido com palavras fortes, violentas, chamou de rato racista a Prestiani. Ora, toda a gente aqui, tal como nós, temos a liberdade de nos colocar de um lado ou do outro. Nós colocamos do nosso lado, que se calhar até é o lado do Luizão, mas o Luizão tem uma posição e uma condição, ou várias condições diferentes da nossa. Luizão é um símbolo do Benfica. Luizão foi capitão do Benfica durante muitos anos e, mais do que isso, Luizão foi diretor do Benfica e estava na estrutura do Benfica quando Prestiani chega ao Benfica. Luizão, portanto, não só é um símbolo do Benfica e as palavras do Luizão têm peso, ou deviam ter peso, como Luizão conhece, ou tem a possibilidade de ter conhecido Prestiani
no dia-a-dia, longe dos holofotes, portanto, que nós não conhecemos. E ao usar as palavras que ele usou para descrever o momento, que são aceitáveis, e o Luizão pode, obviamente, usá-las, mas agora acho que é importante que alguém que representa o que representa para o universo do Benfica e que se cruzou, não sei qual era o grau de proximidade ou de intimidade, mas que se cruzou com Prestiani no Benfica, venha dizer se Prestiani é racista, se Prestiani no dia-a-dia, na sua forma de interagir, na sua forma de comunicar, na sua forma de pensar o mundo, é de facto alguém com um racismo estrutural, porque chamar rato racista a alguém é muito forte. Duarte, vamos lá ver. Eu ponderei se trazia este assunto aqui. Deixa-me mas refletir, é muito... e estou a refletir nele agora. Eu não sei o que pensa o Luizão sobre isto. E não vou retirar... Não acho que um capitão do Benfica, permite-me que o diga assim, e portanto se tivesse aqui o Luizão, era isso que eu diria. Eu não estou à espera que um capitão do Benfica utilize esse tipo de vocabulário referindo-se a um jogador do Benfica. Esta é a primeira nota que eu colocaria. A segunda nota é que quem de nós acompanha a cultura do futebol sabe que há uma relação muito pesada que inclui episódios de racismo entre o comportamento... Eu não vou generalizar porque não claro, vou... é mas no futebol argentino e de futebol brasileiro há esse comportamento histórico e tenho até a ilusão, posso estar enganado pela memória, de que há um episódio em que o Luizão está envolvido num jogo da seleção. Tenho de memória aí uma situação e, portanto, eu não queria pessoalizar muito aí, diria só que preferia que o capitão, com a história que o Luizão tem no Benfica, não tivesse usado esse tipo de vocabulário num contexto em que estamos a deitar gasolina para uma fogueira que está a arder. Preferia destacar a parte inicial das declarações de José Mourinho. Eu ouvi o Prestiani, eu ouvi o Vini Júnior, eles dizem coisas diferentes. Eu preferia destacar isto e não o que depois o Mourinho disse. Também não acho que seja o argumento de que o Vini se põe a jeito. Obviamente isto também não é argumento. Como é lógico. Eu valorizo muito, seja, por exemplo, na condição numa sociedade profundamente machista, mulheres que assumem o seu papel de luta contra essa situação, as questões da homofobia, do racismo, etc., porque são problemas que a nossa sociedade tem. Sim, o futebol faz parte desta sociedade. É isso. Não há como... É o espelho. É o Está ali, espelho. não é? Todos nós que estamos nas bancadas sabemos o que é dito, sabemos, e quem nos está a ouvir já ouviu certamente coisas muito desagradáveis, mas são coisas que são ditas quer pelo adepto do Clube A, como do adepto do Clube B, e eu não deixarei de chamar racista e dizer quem é racista, seja do meu clube, claro, ou de outro qualquer clube. Como é lógico. Como é óbvio, não é? É óbvio, não é? Nem pela nacionalidade. Sim. Porque também depois parece que uns são e outros não são, claro. e eu não queria ir muito por aí. Não. Agora, eu percebo o que tu dizes em relação à questão do Luizão. João Mourinho... A questão do Luizão é só, atenção, porque vou fazer aqui um esforço para tentar explicar o porquê de eu ter trazido Por isto. ele ter estado em contacto com o Prestiani. E pode de facto ser aqui um elemento, porque eu acho que o Luizão, ao dizer isto, ao tornar isto público, coloca-se também porque há uma investigação a decorrer. Portanto, alguém vai ter que haver um veredito final ou não em torno deste caso. Portanto, é importante que, se Luizão tem esta opinião sobre alguém que conhece ou com quem se cruzou, é importante que o Luizão ajude a esclarecer. Não publicamente seria, obviamente, importante esclarecê-lo, mas quanto mais não seja, ser parte ativa desta investigação, porque é importante perceber se o comportamento do Prestiani, a ser verdade... Mas, Duarte, é vamos até simplificar a coisa. Se isso fosse verdade, o Prestiani não pode estar no balneário do Benfica há muito tempo. Desde pelo menos que o Luizão lá estava. Quer dizer, é assim que eu vejo as coisas. Claro. Não é? Repara que a linguagem da provocação
é uma linguagem que no futebol faz parte do jogo. E nós falamos muito nisso não em é? off, não é? Os palavrões, os insultos. A forma como o nosso capitão ontem levanta a camisola Sim. e não creio que tenha sido para mostrar os abdominais ao Vini, e o Vini ele próprio tapa a boca para falar. Tudo isto são momentos que fazem parte da provocação e do jogo. Se deveria ser assim ou se deveria ser de outro modo, não vou estar aqui a discutir. Claro. O Vini tem uma característica em que ele assume que a linguagem corporal dele, a forma como ele se expressa, ele assume-o como sendo uma marca cultural dele e que ele quer trazer para o jogo. E ele diz qualquer coisa como: eu sou de uma cultura onde a dança tem um papel importante e, portanto, eu quero me expressar desta maneira. E eu respeito isso. Sem dúvida. Posso gostar mais ou posso gostar menos, como posso gostar mais ou menos de qualquer outro comportamento, está tudo bem. A partir daí, chegamos àquele ponto em que não há nenhum mas. Se há um comportamento racista, o Prestiani deve ser castigado. Os adeptos do Benfica que tiveram comportamentos racistas devem ser castigados. E eu aqui não estou a falar dos outros clubes, nem dos... porque eu não tenho que falar dos outros clubes. Estamos a falar do nosso clube e do Benfica. A comunicação do Benfica falhou e agora acho que estamos numa situação delicada porque nos pusemos a jeito. Pois. E, não é? E portanto estamos a ser olhados pelo mundo todo. Sim, e a primeira... Há aquela célebre frase que não há uma segunda oportunidade para uma primeira boa impressão. E o Benfica falhou na primeira oportunidade para se colocar aqui acima de individualidades, acima de partidarismos. O Benfica devia ter traçado a sua linha de forma clara. E depois, se acha que deve defender o seu jogador, sim senhor, é todo um processo que vem a seguir. Que seria qualquer coisa como: somos contra qualquer tipo de discriminação, estamos obviamente ao lado do nosso jogador e acreditamos que nada de mais terá passado. Ponto 3, estamos a dispor de todas as entidades para o que for necessário. Ontem à noite, porque então ontem à noite e hoje à tarde, o mundo inteiro criou uma imagem sobre o Benfica, sobre os benfiquistas, que obviamente tem repercussões futuras. E o Benfica poderia, inclusive, neste aspecto, ficar apenas por aqui. Podia, eventualmente, chamar a si a história do Benfica e do Real Madrid e valorizar por aí o que é a dimensão que não pode ser colocada em causa por um qualquer acontecimento. O Benfica podia ter pegado nisto de diferentes maneiras. Mas as três ideias são estas. Nós estamos contra, ou do lado daqueles que lutam contra o racismo. 2, o nosso atleta não fez nada, estamos ao seu lado para tudo o que for necessário. 3, as entidades que tiverem que investigar, investigam, nós estamos cá para isso. Lógico, ponto final. Parece-me tão óbvio. É isso. Tratar isto como se fosse um penalti, não é? Aquela coisa de tipo, isto não é penalti porque não sei o quê, porque ninguém ouviu. É um tema. Tenho pena. É um tema fácil na sua base, e nós deixamos aqui bem claro. Depois torna-se muito complexo nas suas diferentes camadas que agora vão sendo tiradas uma a uma e argumentadas uma a uma. Vamos ver o que é que os próximos dias, as próximas semanas nos trazem. Vamos olhar ao jogo. Deixa-me só... Querias dizer outra coisa? Sim, queria. Diz. Queria, porque há aqui uma dimensão que depois leva isto para um campo. O Benfica tem por hábito nos jogos europeus produzir uma arte. Sim. As pessoas conhecerão isto, que serão uns quadros sobre o jogo em que o Benfica vai participar, em que a autora dos quadros procura enquadrar historicamente cada um dos jogos do Benfica, e já faz isto há muitos anos, e é fabuloso o trabalho que ela faz. Sim. Ela trabalha muito bem, consegue ideias incríveis. Fica aqui a sugestão, se algum dia quiser vir ao podcast como convidada, está convidadíssima. Está convidadíssima para cá vir. E então, no primeiro jogo que tivemos há 3 semanas, procura-nos contar a história do Robin Hood e a equipa do Robin Hood, que era o Benfica, queria roubar o Lorde, neste caso espanhol, e roubar a coroa espanhola. É aqui que se conta a história. Na arte desta semana, vê-se o Vini Júnior e o Mbappé na carruagem e o Trubin com o Sheldra para fugir com a coroa, como se tivessem conseguido roubar a coroa espanhola. Ora, acontece que na fita do Sheldrop
em que a fita em que se seguram as setas na bolsa, nas costas, ele tem na fita umas imagens de uns macaquinhos, eu vou tentar reproduzir, em que eles parecem que estão a festejar, que ele coloca assim e assim as mãos. E que é uma coisa que vem da nossa banda desenhada, etc. Bom, isto está a ser usado hoje. E que é um festejo do Sheldrop. E que é um festejo do Sheldrop, exatamente. E que vem da comunicação da banda desenhada que nós, hoje em dia existe. Bom, acontece que isto está a ser usado hoje como prova do racismo implícito na comunicação do Benfica. Ora, convém dizer que a explicação sobre este quadro foi dada ontem antes do jogo. E está lá explicado o que isto significa. E, portanto, de algum modo, cá está mais uma vez. Nós, ao lermos os factos à luz de um determinado acontecimento, podemos estar a olhar para eles de forma enviesada. E dizer que eu coloco-me ao lado dos que defendem a qualidade deste trabalho, porque é absolutamente fabuloso, e acredito que a autora estará muito triste com o que se está a passar, porque obviamente ela não é de todo uma pessoa que se identifique com aquilo que a estão a acusar. Muito bem, sublinho e coloca na grita as tuas palavras em relação ao póster pré-jogo do Benfica Real Madrid. Vamos tentar olhar para aquilo que aconteceu em termos futebolísticos, João. Queres fazer esse esforço? Sim, vamos a isto. Eu acho que... eu posso fazer aqui força. o preâmbulo, muito resumidamente. Já o disse na entrada. Tivemos 25 minutos em que nos foi dado a entender que íamos ter um Benfica à semelhança daquele que tivemos há 3 semanas e, portanto, em contradição com aquilo que eu tinha dito aqui a semana passada, que achava que ia ser um jogo muito mais de xadrez, muito mais cautelista, muito mais a jogar com a possibilidade de uma segunda mão em Madrid. O Benfica entra muitíssimo bem, leva consigo o estádio e, mais uma vez, tenho que fazer aqui a vénia ao estádio ontem no ponto, à exceção depois, obviamente, de meia dúzia naquele momento absolutamente lamentável, mas tivemos ali 20-25 minutos em que eu no estádio senti isto vai dar outra vez, isto vai correr bem. Tivemos o problema que é recorrente, na hora de matar, entre aspas, hoje tenho que ter muito cuidado com as coisas que digo, falta ali sempre qualquer coisinha, e depois, por mérito do Real Madrid, pareceu-me também muito melhor do que há 3 semanas. O jogo entrou muito na toada em que se percebia, ou eu pelo menos foi a minha interpretação, que o Benfica quis sair vivo para Madrid, sofre, e não falamos nisto aqui, e vou dizê-lo agora, um golo do outro mundo, do Vini Júnior, que desbloqueia o jogo, que de outra forma provavelmente iria terminar 0-0, ainda que o Real tenha sido superior, tenha tido mais ocasiões de golo. Mas muito resumidamente pareceu um bocadinho isto. Uma boa entrada que nos iludiu, de certa forma, pela positiva, para um jogo que depois foi, se calhar, muito mais parecido com aquilo que eu temia. Sim, eu acho que no essencial é isso. Acho que o Benfica entra bem. Sim. Os primeiros 20 minutos do Benfica são positivos, embora ali por volta dos 18 já tenha acontecido uma das oportunidades de golo do Real Madrid. Mas sinto que o Benfica esteve bem. Podia ter marcado. Há uma defesa assombrosa do Courtois, um remate do Auschwitz, que era um golo cantado. E é uma defesa que parece tão natural, porque de facto ele é... Meu Deus, foi na baliza do meu lugar. Ao chão do lado esquerdo do guarda-redes, não é? Eu tenho para mim, eu durante muito tempo achei que os 2 melhores guarda-redes do mundo estavam em Madrid, que era o Oblak e ele. Confesso que não tenho visto o Oblak, mas o Courtois continua a um nível brutal, altíssimo. Acho que o Benfica entra bem. Eu pensei que o Tomás iria jogar do lado direito como defesa, porque como foi isso que durante o fim de semana aconteceu, e eu imaginei que isso pudesse ter acontecido. Cada um estava a contar com o Dedic. Pois, mas eu como não sabia o que tinha acontecido, e também pensei, ou aqui não diria pensei, desejei que o Sudakov jogasse no lugar do Rafa. Porque eu achava... Não, já lá vamos. Mas para dizer que antes do jogo foi isto que eu pensei. O jogo começa e o Benfica começa bem. Acho que o Real Madrid está obviamente uma equipa muito diferente daquela que veio cá há 3 semanas, seja nos jogadores, seja no comportamento coletivo.
E eles fizeram uma entrada no jogo que foi relativamente tranquila, que foi encosta cá atrás e deixa os dois rapazes lá na frente, prontinhos para o que for preciso. O Vini e o Mbappé. E o que é verdade é que eles têm uma ultra qualidade, quer dizer, não é? Sim. Tu repara que termos do lado direito da defesa do Real Madrid um jogador que veio do Liverpool, que provavelmente seria a estrela da companhia em tantas e tantas equipas deste mundo, e ali é mais um a defender o lado direito e ponto, não é? Porque as estrelas são outras. E o Arnold passa por ser mais um. Sim. Mas se calhar estamos a falar de um dos melhores jogadores na sua posição. Tinha um passe de ruptura na segunda. Olha, eu ia dizer isso. Eu ia dizer agora, e a qualidade de passe dele não é a mesma do jogador que estava no lugar dele quando foi há 3 semanas. Portanto, o Real Madrid melhorou individualmente e melhorou coletivamente. E eu acho que o Benfica teve, depois de acertar as marcações, o Real Madrid equilibrou, passou a dominar o jogo naturalmente e criou sempre uma dificuldade maior do lado esquerdo da defesa do Benfica, que me parece que a culpa não era sobretudo do Dal, tinha mais a ver com o posicionamento dos jogadores do Benfica e com a qualidade de passe dos jogadores do Real Madrid. O que é verdade é que o Dal leva com 3 bolas nas costas. Difícil. Mas eu olhando para o jogo digo assim, mas o Dal estava no sítio em que tinha que estar. Sim. Era ali. Era uma situação clara e nós temos que ser humildes para reconhecer isto. A qualidade do ponto de vista do Real Madrid. E muitas vezes no futebol nós temos sempre a ideia de que alguém falhou. Era eu ia dizer não isso. Às vezes não é preciso errar para que os outros marquem. Porque de facto os outros são tão bons que conseguem fazer coisas. O gol do Vini, eu não consigo criticar o Dedic. O Dedic ali, que vai para cima do Vini e corre o risco de 99,9% de ser, entre aspas, comido, faz a contenção. Claro, com outros jogadores, ele faz a contenção e 90% dos jogadores não conseguem. Se calhar falhou foi a cobertura, que foi sempre perfeita, do Tomás. Sim, que durante quase todo o jogo foi perfeita e naquele momento não estava lá. É difícil fazer a cobertura porque, na verdade, o Dedic não é ultrapassado. Certo, não estamos de acordo. Mas eu, por exemplo, ontem, quando estava a refletir sobre, no momento do golo, eu pensei assim, será que o Trubin, se em vez de estar encostado ao poste para cobrir o poste, se está um passo à sua esquerda, será que vai buscar a bola? Quer dizer, agora estamos já à microanálise, que é muito difícil. É muito difícil. Pronto, portanto, eu acho que chegámos ao intervalo com um resultado justo, mas que, ligeiramente a cair para o Real Madrid, que me parecia que estava melhor que o final da primeira parte, o Real já se notava que o Real Madrid estava ali em cima de nós, sobretudo quando o Real Madrid conseguia, não era nas transições, era quando nos conseguia encostar à nossa defesa. Nós tivemos muita dificuldade para sair e jogar. Porque ontem, por exemplo, o Arda Güler fez um jogo muito melhor do que fez há 3 semanas. A combinação... Praticamente todos. Praticamente todos. O Camavinga ontem faz um grande jogo. O central, o Rudiger. O Rudiger é outra louça, nível, não é? Como é lógico. E do ponto de vista do Benfica, não sei se concordas, por muito que me custe, porque eu gosto do rapaz, o Barreiro ontem sentiu muito o peso do jogo. Muito. Ele entrou nervoso e nunca se conseguiu libertar do nervosismo. Nunca o senti sereno. A Luz depois, num ato normal e reacional, não ajudou, porque cada vez que ele tocava na bola... Eu acho que, sabes que... Mas foi um problema ontem. Deixa-me dizer-te uma coisa que até joga com a primeira, que se calhar até pode servir como entrada para a segunda parte da análise, que é, eu começo a achar que o estado da Luz é melhor a assobiar que a apoiar. Não é? Ontem, depois do golo do Real e de todo o episódio que nós já aqui falamos, o estádio resolveu perseguir 2 jogadores adversários, o Vini e o Mbappé. E não está aqui em causa isso, se fosse só do ponto de vista desportivo, está tudo certo, não quero ir por aí. Mas o que eu acho é que nós somos, enquanto estádio, somos muito mais ágeis a fazer isso do que no apoio à equipe. E ontem, no caso do Barreiro, há ali um momento em que ele pode jogar para a frente, eu estou na televisão, e se mete, e o que é verdade é que ele não mete, ele roda, vai para trás e joga a bola para trás. E o estádio reage a isso. Reagiu muito. Nós não podemos reagir no estádio desta maneira. Em casa podemos tudo. Eu percebo mas o impulso. No estádio... Eu percebo o impulso. Eu também. Mas não ajudamos mas não o ajuda. Não ajuda, não é? O jogador. E o Barreiro é o Barreiro. Eu confesso que ontem, na primeira alteração que o Mourinho faz, eu pensei, protege o homem e ajuda a equipa. E ele manteve o Barreiro em campo.
E eu pensei que... E eu sou totalmente... Estou acima de qualquer suspeita que Sim, desde o dia absolutamente. 1 defendo aqui o Barreiro. Absolutamente. Mas Agora pronto. repara, eu acho que nós temos um jogo até aos 20 minutos, depois um jogo que vai dos 20 aos 50, incluindo aqui os primeiros 5 minutos da segunda parte, em que nada de significativo Aliás, o Benfica até deu ideia de Parecia querer que- entrar outra vez bem. E sofremos o gol. E sofremos o gol. Numa transição em que, lá está, o Vini marca um golo do outro mundo. Pronto. E a seguir acontece o que acontece. E eu acho que o intervalo de jogo foi aí. Porque verdadeiramente é esse o momento Sim, sim. que muda o jogo. Eu pensava que o Benfica poderia ganhar com a entrada do Sudakov. Era o que eu teria feito. De início. De início. Ok. E depois, durante o jogo, ainda mais convencido disso fiquei. Que o Benfica teve muita dificuldade em ter bola. Muita dificuldade. E acho que o Sudakov, com o bocadinho que jogou, mostrou que poderia Dos que ter... entraram, parece-me que foi o menos mau. Vou dizer Concordo, assim. concordo, Acho que concordo. Rios, Luquebaquio, Lopes Cabral Só não que acrescentaram, depois- mas o contexto era difícil. Exatamente. Só que depois, tu chegas ao momento, acontece o golo, o Real Madrid parece-me que fica confortável. Do tipo, sim, para nós sim. isto está ótimo, 1-0. Claro. Está muito bom. Nós em Madrid, obviamente, vamos marcar e, portanto, isto está feito. É assim que o Real Madrid... Eu disse que o Benfica não Pensa. sobrevivia sem sofrer golos. Exatamente. E, portanto, o Benfica vai para Madrid, mas há ali um momento que eu também acho que é crítico e que também é um dos momentos do jogo, que é quando o Mourinho começa a fazer substituições. Pá, e defender o Benfica, nós defendemos, mas também temos dito sempre aqui que quando nós achamos que está bem, dizemos que está bem, e quando achamos que está mal, vamos dizer que Dizemos está mal. achamos que está mal. Eu acho que ontem o Mourinho esteve muito mal. Nas Nas substituições. substituições. Sim, eu já dei aqui Aquela a ideia. entrada do Rios, para jogar, não sei nem sei muito bem onde, mas era uma espécie de número 9, para jogar entre linhas. Sim. Que não deu O em Rios, nada. que não deu em como é nada. lógico, não. E passado 5 minutos, Percebe e refaz refaz. aquilo tudo. Agora, será que ele queria meter logo o Sudakov e o Sudakov não estava pronto? Ou antes, ele meteu o Sudakov, mas queria meter um jogador para o lado esquerdo, mas algum dos alas não estava disponível logo na hora. Como assim? O Luquebaquio. Será que foi Ele alguma entrou destas logo coisas? assim, não é? E o Lopes Cabral entrou, portanto... Portanto, é tão absurdo o que aconteceu que eu acho que o Mourinho, naquele momento, perdeu um bocadinho a racionalidade do que andava a fazer. E as substituições prejudicaram a equipe. Sim, sim. Não O é? jogo já não estava fácil. Se chamamos Porque o jogo foi para um campo emocional e nada cerebral, não é? Claro, lógico. Eu vou mais ao início disto tudo, e que é uma análise macro do que temos andado aqui a falar, e há bocado tocaste ao de leve no assunto do Rafa, que eu acho que é relevante. O Rafa ontem entra aceitável no jogo, realmente faz aquilo que eu interpreto como tendo sido a ideia de Mourinho, e eu disse aqui na semana passada que não me chocava que ele fosse titular numa ideia de transições rápidas. E ele fez isso, ele tentou 2 ou 3 Ele vezes tentou- com a bola. A questão é que o Rafa apagou-se rapidamente. O Rafa durou 20 minutos. É o Rafa a ser Rafa, não é? Com o agravante de... Sei, para além disso, eu não sei as condições físicas do Rafa, claramente não estará ainda no seu melhor. O problema foi que o Rafa se apagou ofensivamente e logo o Benfica perdeu força Sim, claro. ofensiva porque tinha menos um jogador capaz da batalha que era preciso fazer em termos ofensivos, em termos de criatividade, seja o que fosse. Mas mais grave do que isso, pareceu-me que o Rafa também não ajudou defensivamente. Claro. E expôs Auschwitz e Barreiro um trabalho que foi impossível. O espaço que o Benfica deu para o Real fazer transições ou sair em organização pelo meio campo foi assustador, porque o Barreiro, ainda por cima, com aquilo que já falamos, numa noite que não lhe saiu bem, em que claramente estava a ser afetado pelo nervosismo, o Rafa não acrescentou. E agora é aqui a grande questão, não é? Eu já disse isto e vou dizer as vezes que forem precisas, e se alguém me quiser desmentir e explicar-me, eu estou aqui para ouvir. O Benfica demorou tanto tempo esta temporada. Demos meio campeonato, meia época de avanço a jogar com médios a alas e que ninguém percebia muito bem como é que o Benfica jogava, como tu disseste várias vezes, como é que nós marcávamos golos, qual era a nossa ideia. E de repente há ali um curto período de tempo em que nós percebemos, ok, Parece que está aqui. parece que está a funcionar. O Sudakov parecia outro jogador. Claramente, Sudakov é plano B para Mourinho para jogar atrás de Pavlidis. Já se percebeu. Joga Rafa. E entra Sudakov, vai para a esquerda. Ou seja, voltamos ao padrão de há uns meses. Há Rios para acomodar outra vez.
há Luque Bacchio para acomodar. Eu sinto, e eu não estou a criticar sequer a exibição, ontem foi... ninguém estava à espera de uma exibição brilhante como há 3 semanas. Ontem foi o que o jogo deu, o que foi possível. Jogamos com uma equipa que ontem realmente, não sendo brilhante, tem outros atributos. Mas eu sinto que estamos outra vez numa fase em que o Mourinho vai redefinir outra vez uma ideia de jogar. E é como te digo, as substituições do Benfica não contribuíram nada, tirando o Sudakov, que quando de facto pegou na bola conseguiu fazer alguns movimentos interessantes. O Rios, o Luque Bacchio e o Cabral, não acrescentaram nada. Para além de que há lá uma bola do Luque Bacchio, ele tinha entrado há uns 4 ou 5 minutos, e ele não recupera atrás do jogador do Real Madrid. Um jogador destes comigo, eu substituí-o na hora. Porque o compromisso defensivo é a base de qualquer comportamento em equipa, não é? Se tu não ajudas a equipa a defender, também não podes depois querer. E acho que o Mourinho está um bocadinho... Ontem o João Nunes dizia uma coisa, eu não sei se ele não tem razão, que é o Mourinho quis colocar em campo aquilo que ele acha que é a equipa dele. Pois. Será que é isto? Será que é esta a visão que ele tem para a equipa dele? Se é, do meu ponto de vista, está a cometer um erro, porque o que é verdade é que o melhor Benfica deste ano tinha o Sudakov na posição de maestro, digamos assim. E a questão aqui é que, até podemos falar daqui a pouco, eu quero recuperar a vitória nos Açores, mas recuperando os últimos 3 jogos em que Sudakov não joga, e eu confesso que, por exemplo, frente ao Alverca, achei que era gestão, mas depois também não joga nos Açores e eu achei é do relevado, e depois não joga com o Real Madrid, eu já não acho nada. Já não acho nada. Porque repara, não é? Que se me disser assim, o Mourinho, o Rios regressando, vai ter ao Barreiro. Ok, eu sou capaz de perceber. Ele vai tirar o Prestiano e meter o Luque Bacchio. Eu vou percebendo. Há um jogo em que vai jogar o Rafa e eu tenho que vai jogar o Sudakov. Eu também percebo, quer dizer, não há aqui drama nenhum, não há dogmas, não é? Se, por exemplo, ele tem tirado ontem, eu cheguei a equacionar isso, o movimento mais móvel, Pavlidis no banco, Sudakov e Rafa lá para dentro, num ataque mais móvel, será que era este o caminho? Todas estas possibilidades estavam ali ao alcance do Mourinho. O que é verdade é que ele não fez nada disto. Não. O Ivanovic está visto, não conta? Já não tenho nada para dizer sobre o Ivanovic por esta altura, não é? Ele não... Se o Anísio entra à frente dele, claro, lógico, é porque o Ivanovic não conta para nada. E quando o Anísio nem entra, foi eu o acho caso que o Pavlidis ontem deveria ter saído. O Pavlidis ontem estava com dificuldades. Já são físicas. Sim, porque a equipa ontem, e vamos, quer dizer, nós elogiamos muito o comportamento da equipa há 3 semanas. Ontem a equipa foi muito pobre ofensivamente. Não encontrou soluções, não é? O próprio Sheldrup, o próprio Prestiani não estiveram ao nível que estiveram há 3 semanas. Faz parte. E está tudo bem. O jogo é por isso mesmo. É que temos um treinador que é dos melhores do mundo para tentar ajudar ali. E não funcionou ontem. Mas o meu receio vai muito para este raciocínio que já fomos falando aqui antes, não é? De repente parece que os males das lesões vieram por bem na altura. Ou seja, ele não tinha alternativa. Não tinha alternativa, teve que ser. E agora temo, não me quero atravessar, mas temo que o puzzle tenha que ser refeito, não é? Porque Rios vai ter que jogar a certa altura, a Luque Bacchio também vai ter que jogar, o Rafa claramente já se percebeu, vai ter que jogar. O que é que vai acontecer ao Sudakov? Eu acho que esses 3 que tu acabaste de dizer correm o risco de ser titulares em Madrid, abrindo aqui a porta àquilo que pode ser o jogo em Madrid. Eu acho que eles vão ser titulares em Madrid, porque foi isso que o Mourinho indicou ontem. Se me perguntas, era o que eu faria, não era. Pois. Mas acho que é isso que o Mourinho vai fazer. O jogo de Madrid, eu acho que o Benfica tem a eliminatória perfeitamente em aberto. Eu também acho. O Real Madrid não é uma equipa de encostar lá atrás e defender. Não. Portanto, o Real Madrid vai continuar a jogar. Das poucas vezes que o Benfica conseguiu criar jogo, é possível. E eles permitem. Agora, é possível ir ganhar a Madrid? É. Nós formos ganhar a Madrid, no mínimo ficamos com a eliminatória empatada. Sim. No mínimo. Eu acredito que nós possamos eliminar o Real Madrid, embora também reconheça que este Madrid é melhor do que o que jogou na Luz há 3 semanas. Acho que este fator que aconteceu aqui pelo meio do Vini, eu ia-te perguntar isso, não vai ter impacto. Achas acho que não vai ter impacto? Não, porque ele tem sido
tão repetitivo na história recente do Real Madrid que eu estou convencido que o próprio Real Madrid não quer cavalgar essa onda. Para além de que, historicamente, e isto era uma que eu há pouco queria ter dado, historicamente os comportamentos dos clubes têm também um património. E o Benfica tem um património e o Real Madrid tem outro património, como todos os clubes terão o seu. E o património do Real Madrid nesta área é muito desfavorável. Portanto, eu estou convencido que o Real Madrid não tem interesse nenhum em cavalgar esta onda, como não tem cavalgado em quase momento algum. Verdade. Eu posso estar a fazer a leitura completamente errada. E acho que o Real Madrid nunca quer cavalgar esta onda e é pelos piores motivos. Pois. É a minha leitura. Eu coloco-me nos antípodas da cultura clubística do Real Madrid em relação a este tipo de situações, e basta pensar o que são os seus ultras e a sua relação com este tipo de movimentos profundamente xenófobos e racistas. Eu não me quero colocar aí, nem estou a dizer que institucionalmente o Real Madrid é isso, mas estou a tentar fazer uma leitura política do que está em cima da mesa. Posso estar completamente errado. Também nos compete assim, um pouco tentar fazer essa leitura. E eu acho que o Real Madrid não vai por aí, e acho que este episódio não vai ter impacto nesse segundo jogo. Não acho que vai ser por aí. Okay. Acho que vamos ter uma multidão de vermelho no estádio. Ao que sabemos e o que eu vou percebendo, irá haver benfiquistas por todo lado. Certo. Portanto, vamos estar lá muitos milhares. E eu estou convencido que estão reunidas as condições para nós podermos chegar a Madrid. Agora, estás-me a perguntar-me, mas estás mais no domínio da razão ou da fé? Muito mais no da fé do que na razão. Estamos a falar do Real Madrid. Não é? Mas eu estou convencido que é possível chegar lá. Também acho que sim. Eu disse aqui a semana passada e até coloquei a equação de mesmo perdendo por um golo, vamos vivos, vamos feridos. Eu diria que estamos numa 75-25. Sim. Ou seja, o Real Madrid é Há 3 semanas estávamos numa de 95-5. Exatamente, portanto, a coisa está a melhorar. Mas eu acho que é possível, e acho que é possível, mesmo que nós possamos até inclusive sofrer um golo, não acho que isso mude nada. Porque nós precisamos de continuar a marcar. Nós temos de marcar. E portanto eu quero acreditar que vai ser possível, e que é possível em Madrid, porque se eu fosse jogar com uma equipa italiana, se me dissesse assim, vamos jogar com o Inter, tínhamos falado nisso no sorteio. Fora. Com o e eu dizia, estávamos fora. Era a minha convicção. Sim. Com o Real Madrid, ou se eventualmente fôssemos jogar com o Barcelona, estamos fora, mas... E eu diria, provavelmente estamos fora, mas eu acredito. Sim. E portanto eu acho que temos agora um jogo no fim de semana que é claramente de derrotação. Era, e excelentes pontos. O Benfica tem que descansar. Portanto, bom jogo, dirias tu, para um Anísio ser titular, o Banjaki ser titular. Estes estão a regressar. O Luque Bacchio, se a ideia é que ele joga em Madrid. O Bá, olha, fiquei surpreendido de o ver no aquecimento ontem. Sim. Quando ele aparece lá no ecrã, gostei de ver o Bá. Se for, não acho que seja preciso uma rotação total, mas é possível. Temos que ganhar. E portanto, eu acho que é possível fazer uma rotação por setores, ou seja, descansar 1 ou 2 defesas, descansar 1 ou 2 médios, descansar os avançados, mas não precisam ser todos. Claro, não é tirar 11 e meter 11. De forma a que a vitória sobre... Eu nem sei como é que se chama aquela SAD, É aquela coisa. Que vamos jogar. AFS. Um jogo com o AFS só pode ser vitória do Benfica. Sim, claro. Mesmo que viéssemos... Mesmo com a rotação, não é? Eu diria que mesmo que viéssemos com a equipa B. Certo. Sério, não me passa pela cabeça que qualquer equipa do Benfica não ganhe. Sim. Há essa coisa chamada AFS. Né? Sim, mas acho que é tiveram a primeira vitória da época na semana passada, não é? O Benfica, estamos a falar de uma das piores... É um jogo com pouca história, a não ser essa de... Será o que Benfica vamos ter ou ganha. E será que vamos ter essa rotação, a possibilidade de dar minutos a quem regressa? Minutos a quem regressa na expectativa de serem úteis em Madrid. Será? Isto agora já vamos aqui... E o tema é transversal, é um fio condutor que eu acho que nos vai acompanhar até ao jogo em Madrid. E isto agora aqui é uma pergunta quase retórica, não precisa muito responder. Será que o regresso de Luque Bacchio será uma bênção para Mourinho, sendo titular, não joga para este ano? Claro. Porque esta é a questão, não é? E hoje os temas são difíceis e, portanto, eu aqui não estou a dizer que se deve fazer A ou B. Mas eu respondi a essa pergunta, claro,
depois de ver o Locabac em campo ontem, independentemente do que tenha acontecido. Pois. Agora, que é uma forma boa de fazer castigar o Prestiani. Ou castigar ou proteger, dependendo da visão interna que o Benfica tenha do caso. Castigar ou proteger, Sim. tens razão. Ou castigar e Prestiani, proteger. pá, não sei, mas eu acho mesmo que Eu o acho que Mourinho ele não vai ter... ser titular. Agora, eu não conheço Prestiani, é esta questão. Eu não sei Não, como é que ele não sei. lida com isto emocionalmente. Mourinho, já percebemos que tipo de treinador é, não é? Que tipo de personalidade é. Não sei se ele vai usar isto para espicaçar, não sei. Vamos ver. Mas eu acho que poderemos estar aqui perante a situação Pá, de lamento que jogar o Mourinho ontem, porque também é uma ponte com o Madrid, Mourinho não vai estar no banco. Não. E não vai estar no banco Mas vamos falar disso. Exato, porque exato. me parece que Vou fazer aqui uma exceção rara à minha porque forma de estar. o Mourinho ontem tem uma atitude em relação à equipa de arbitragem que eu vou subscrever até ao ponto em que... Ou seja, se me perguntas, o Benfica perdeu por causa do árbitro, a minha resposta é não. Não. Se o Benfica podia ter tido outro resultado com uma equipa de arbitragem mais adequada, mais correta, que tivesse apitado, Sim. o Benfica poderia ter tido outro resultado. Portanto, eu acho que o árbitro teve de facto influência no resultado e teve influência, como diz o Mourinho, nos jogadores que vão poder disputar a segunda O árbitro não quis apitar só este jogo, quis apitar também o jogo da próxima Exatamente, semana. como o Mourinho disse. Exatamente. Eu acho que o Mourinho esteve bem ao dizer que o Carreiras devia ter sido expulso. Desculpa, ele ter levado amarelo. E expulso da segunda mão e não levou. Por simulação muito mais grosseira que a do Prestiani. E o que é verdade é que não levou cartão nenhum. Portanto, dualidade de critérios. É inacreditável como aquela agressão bárbara sobre a linha. O VAR, eu admito que o árbitro não tenha visto, ok. Sim. Acho estranho, mas ok. O VAR não viu. Enfim. É inacreditável também. E acho que o Mourinho tem razão. No entanto, para quem viu na televisão, o Mourinho aproxima-se do quarto árbitro, fala com ele, o quarto árbitro chama o árbitro principal, o Mourinho fala, o árbitro mostra-lhe o amarelo e vai à vida dele. E o Mourinho insiste. E o Mourinho insiste, quer dizer, quase que a pedir. Ora, eu acho que o Mourinho tem um capital, pode dizer coisas que outros não podem, a forma como ele falou com o Vini, como falou com o Mbappé. Portanto, ele tem esse capital, Claro está tudo sim. bem, ele está ao nível deles. E mereceu. E está tudo bem, foi conquista dele. Agora, eu fiquei com a sensação, desagradável, que ele não teve a atitude correta, parece que estava a pedir para ser expulso. Se foi em defesa do Benfica, não tenho dúvidas. Se disse algo correto, eu também acho que disse, porque ele claramente estava a dizer que ele não tinha dado amarelo ao Vini, que seria o segundo, e o Vini teria que ir para a rua. Portanto, eu acho que e não jogaria o segundo jogo. Consequentemente. Portanto, eu acho que o Mourinho tinha razão, no entanto, acho que prejudicou o Benfica Ao esticar. E ele já tinha esticado e ainda achou que esticava mais. Portanto, fecho isto com um apontamento de desconforto pela ausência do Mourinho. Eu acho que vai ser importante para nós não ter lá o Mourinho. Embora ele tenha dito que o mais importante é na preparação e tal. Sim, mas claro, lógico. Se fosse mais importante, as equipas começavam sem treinador. Claro, mas eu aí até, e cá está, mais fé do que crença, eu quero acreditar que o Mourinho é mestre neste tipo de coisas e de usar a desvantagem, de usar a injustiça a favor do grupo. E eu, Zé, faz o que tens a fazer, afixa os cartazes que quiseres no balneário, cuidado com as capas de jornais, mas tudo o resto... Ele pode, se tiver a capacidade que ele já teve no passado de jogar com a cabeça dos jogadores e de transformar um handicap, uma desvantagem. Há palavras em português, não é? Uma desvantagem. Tirando o benchmarking ou core business. A favor, acho que sim. Sublinho o que tu disseste. Falávamos em off. Quem me segue aqui ou nas redes sociais sabe perfeitamente que eu nunca, em momento algum, falo de arbitragem. Sim, também acho que estamos no episódio 17 e nunca tínhamos falado. Sim, é isso. Ontem, desconforto com aquela exibição do árbitro francês, fiquei. E também tenho esta ideia, o Benfica não perdeu por causa do árbitro. A história do jogo, o rumo do jogo, a forma como aquele jogo e o de Madrid poderia decorrer ou poderá decorrer, acho que poderíamos estar a falar de uma coisa diferente. Não gostei,
Mas aqui entramos mais uma vez numa temática muito difícil. Se em Portugal os grandes são protegidos porque são, na maioria das vezes, em comparação com os outros, meus amigos, na Europa, nós não somos os grandes, somos os médios, e perante este tipo de situações entram aqui muitas equações e muitos jogos de poder, mas fiquei muito desconfortável e queria deixar esta nota. Eu até trazia isto, um livro, o Miguel já estará a mostrar, o Benfica no Pico da Europa, um dos livros que eu queria trazer hoje, e que vai de encontro a isso que tu estavas a dizer, que é o passado do Benfica de construção de uma história na Europa, de facto de muitas vitórias, de muitos momentos, também é disto que vai acontecer em Madrid. Do mesmo modo que aquele momento do Trubin é especial, a nossa relação com o Real Madrid não é uma relação de dependência e de subjugação. Nós não temos mais resultados com o Real, e a nossa participação em o cenário está-se a desfazer. Mas só um cabo, premonição. Do ponto de vista do que nós vamos fazer a Madrid, eu penso que é mais um passo nesta afirmação do Benfica que eu quero na Europa. Dentro desta lógica, e trouxe isto porque também queria fazer uma coisa que era um apontamento sobre a renovação do Anísio. O facto de ele ter renovado. Verdade. Eu acho que é importante, temos vindo a falar sobre isso, a renovação dos miúdos. Desde que isso faça parte de um projeto para eles se integrarem na equipa. Certo. Se for uma renovação para aumentar a cláusula, só para ele ir à vidinha dele, sinceramente nós nunca mais vamos voltar ao pico da Europa, não é? Quer dizer, e portanto, eu acho que o Benfica voltar ao pico da Europa, isto é, voltar a ser importante na Europa, passa pela capacidade que nós teremos que ter de ter jovens jogadores formados na nossa, usar a expressão espanhola, cantera. Quer dizer, tu com os ingleses tens problemas, mas com os espanhóis já não. Buenas noches, buenas tardes, cantera. Na nossa formação, neste caso no Seixal, e irmos buscar alguns jogadores diferenciados do estrangeiro que possam entrar na equipa do Benfica, e eu acho que esta renovação e a aposta nos jovens tem que ser para valer. O que é verdade é que e por isso é que eu juntei estes sistemas todos, parece que estou a baralhar tudo, mas vou um bocadinho àquela expressão que tu há bocadinho dizias. O que é verdade é que quando regressam quem tem que regressar, de repente os jovens, Adio, auf Wiedersehen, goodbye. Espero estar a fazer a leitura errada. Sim. E que o Benfica tenha de facto uma aposta forte na juventude, porque o regresso à Europa vai passar por isso. E acho mesmo, e quero acreditar que vai ser possível terça-feira, depois de uma vitória ao AFS, que nós vamos conseguir chegar a Madrid e fazer um bom resultado que dignifique o Benfica. E ganhando em Madrid, acho que até mesmo este episódio que nós falamos aqui é importante, mas deixará de ser tão mediático quanto foi, e trataremos isso. O episódio que falamos aqui é importante independentemente do que aconteça, não é? Exatamente, é na sua base. Se aconteceu o que se diz que aconteceu, isto não tem a ver com Clube A, B, C, D, que tem a ver com nós vivermos numa sociedade que tem que acabar com isto, ponto final, parágrafo. Estou de acordo. Antes de irmos à reta final, aconteceu pelo meio disto tudo uma declaração do nosso presidente. É verdade, pois é. É verdade. E eu aqui vou ser muito... Fica Mourinho. Muito resumido nisto. Só achas que era isso que o Rui Costa queria dizer? Cá está, voltamos à questão da comunicação. Eu não sei se a malta que nos está a seguir sim, ele disse numa resposta a um jornalista espanhol em direto para o Chiringuito, Mourinho não sei o quê, ele disse sim, se queda, ou vai ficar. Nós já falamos aqui muito sobre a comunicação do Benfica. É uma frase rápida, resumida, num contexto em que se fala muito de Mourinho poder voltar ao Real Madrid. O que eu vou dizer sobre este assunto hoje e nesta fase é o seguinte: eu vou tomar o meu presidente pela palavra. Quero acreditar que, ao dizer aquilo, Rui Costa já terá falado internamente, não tem que fazer publicamente, obviamente, com José Mourinho, estarão alinhados, e que, portanto, ele disse aquilo sustentado na garantia mútua de que fica. E, portanto, ao dia 2, eu vou tomá-lo pela palavra. E vou acreditar que o treinador para a temporada 2026-27 do Sport Lisboa Benfica é José Mourinho. Em junho, cá estaremos para, das duas, uma. Eu dizer sim senhor, parabéns,
disse no momento certo, num contexto, em que estava realmente a ser questionada a continuidade do Mourinho e o interesse do Real e não sei o quê. Estava certíssimo, realmente fez as coisas como tinha que ser e eles tinham aquilo alinhavado em fevereiro. Continua. Se eu não continuar, cá estarei nesse dia, nesse episódio, para falar sobre o assunto. Ao dia 2, eu tenho que tomar o meu presidente pela palavra, tenho que acreditar naquilo que o Rui Costa disse. Agora, não sei se é a forma correta também de anunciar isto desta forma, não é? Um bocadinho do género, está bem, fica. Quantas vezes já ouvimos frases destas e depois, não é? Os votos de confiança costumam antecipar o despedimento numa semanita. Sobretudo, e eu não queria voltar a este assunto, mas foi o Rui Costa que o trouxe, não é? Foi o presidente do Benfica disse isto. Não deixa de ser irónico que Mourinho, repetidamente, mais uma vez esta semana... Fala do contrato. Também te apercebeste isso. Claro. Portanto, ele disse ao Real sempre que não havia, que não. O Mourinho foi perentório várias vezes a dizer que para o Real não regressa, até disse sim, pode-se dizer não a Florentino Pérez, mas nunca deixou o assunto morrer aí. Repetiu várias vezes. Eu acho que o que vai acontecer é que vamos ganhar a orelhuda. Pronto, ele vai à vida dele. E ele vai à vida dele. Vai para a seleção para ganhar o Euro 2000 e, neste caso, 28. Pronto, que vida feliz, meu. Que vida feliz. E ainda até nós seremos felizes. Exatamente. Veremos em relação a isso. Esta é a minha opinião. Portanto, já fomos ao AFS. A vitória nos Açores não foi vitória de fato de macaco. Mais uma vez, cuidado com a expressão. Mas não foi mais uma vez brilhante, não é? Foi uma vitória em termos qualitativos. E sabes que o que me assusta outra vez é mesmo difícil. O Benfica não tem capacidade de gerar resultados tranquilizadores. Nunca, nós não temos paz. Nós ganhamos ao Alverca, sabe Deus como. Nós ganhamos nos Açores num jogo que eu, na primeira parte, sem ser brilhante, pensei, está feito, vamos tranquilamente gerir isto. Não, mas sofres um frango do nosso grande herói Trubin. Esta incapacidade de ter... Porque eu acredito que isto depois também dificulta... Tem que dificultar. Toda a gestão que nós aqui falamos, não é? E de facto os jogos com o Real são importantes, os jogos dos campeonatos são importantes. Tu quando durante 90 minutos não tens capacidade de gerir nada... E quando tu até jogavas antes com os teus rivais, não tens pressão nenhuma... ganha o jogo, tranquilo, e deita no sofá a ver os outros. Muito difícil, mano. O Benfica não consegue criar um jogo. Não temos paz. Não temos paz. Quer dizer, eu dei por mim, não é? Com as calças na mão, como se costuma dizer, frente ao Santa Clara, com todo o respeito. Se for um gol do Gonçalo Paciência, que não marcava um gol há não sei quanto tempo, grande abraço para o Gonçalo. Não pode ser possível. Ou tem que ser possível o Benfica ser capaz, na Liga Portuguesa, de criar resultados claro que e sim. de gerir jogos que lhe deem algum conforto. Claro, o Porto também teve muitas dificuldades no Nacional, o Sporting também teve muitas dificuldades com o Famalicão. Entramos numa fase da época, já disse isto aqui, em que o mental tem muito peso, mas o Benfica até faz o mais difícil muitas vezes. Falamos disto com o Alverca, marcou cedo, na Luz, não consegue. Nos Açores, num estádio que podia ser traiçoeiro, de início, entramos bem, marcamos. A ganhar 2-0 e depois malta, vocês não vão lá beber o vosso chazinho, que isto é para sofrer até ao fim. Se isto fosse para ser fácil, não era para nós. Eu acho que é lógico. Grande Rui Vitória. É isso. Portanto, se é para ser difícil, cá estamos nós. Muito bem, olha, antes de irmos à memória da semana, dizer só, e aqui voltando um bocadinho ao tom mais sério, que chegámos a um consenso que não havia figura, ou eu pelo menos não tinha figura da semana, porque me foi muito difícil. Sim, claro. Perante tudo aquilo que falamos aqui hoje, perante os acontecimentos das últimas 24 horas, tive muitas dificuldades em escolher aqui o que quer que seja, pela positiva ou pela negativa. Pela negativa já falamos, portanto eu dispenso a figura da semana e tu também. Sim, não, só vou dar a resposta. Era isso que eu ia dizer. A seguir tens aí uma resposta à pergunta. Portanto, o Jonas, o primeiro golo que ele marca é um golo ao Arouca. O Benfica, a 5 de outubro de 2014, joga com o Arouca, ganha 4-0. Eu ia dizer 5-0, foi 4-0. 4-0. E o Jonas, que entrou ao intervalo para o lugar do Lima, marcou aos 88. Então há um cruzamento do Olá John do lado esquerdo. Olá John! E aparece o
o Jonas do lado direito a fazer um passo à baliza, aqueles gols que ele faz bem, Que ele fazia. que parecia que não eram gols de grande qualidade, mas o que é verdade é que ele encostava como ninguém. Core business, meu amigo. Core business. Já agora, a equipa desse dia, o 11 inicial, Calma, foi é o futebol, não é futsal. Arthur, o Maxi Pereira, o Lisandro, o Luizão e o Eliseu. Adorei o Maxi Pereira. Hesito sempre em dizer o nome do moço. O Salve, o Samaris e o Gaetan. Talisca, Derlei e Lima. E depois entraram, entre outros, o Olajon e o Jonas. O Jonas, de facto, dizer que era um jogador que estava a ter uma fase delicada da carreira. No fundo, ele o Valência deitou fora, basicamente. Não é? Sim. O Nuno Espírito Santo deitou Não fora. é? E nós foi quase como ir ali ao lixo buscar um jogador. Tinha sido rotulado do pior avançado do mundo. Exatamente. E que de facto é um jogador que quando vem para cá se torna absolutamente histórico. Ele hoje é um dos jogadores mais, deste século, seguramente um dos mais marcantes da história do Benfica. Se formos ter com os avançados estrangeiros, andámos muitas vezes naquela conversa entre o Cardoso e o Jonas, quem é que terá sido o mais marcante. Eu confesso que tenho dificuldades em escolher entre um e outro. Eu nem sequer vou porque são dois jogadores. São tão diferentes no estilo, mas coloco-os no mesmo patamar. Isso, e tomáramos nós hoje termos discussões desse tipo com jogadores do presente, não é? Mas de facto ele foi um jogador épico. Como tu disseste, aquele golo que ele marca no Bessa é absolutamente incrível. É eu estou, se calhar o momento mais perto de ser morto foi esse, porque eu estava numa bancada com gente de Boa Vista, e eu tenho normalmente um comportamento muito tranquilo durante os jogos, mas nesse não dá para resistir. Não dava. Recordo com muita saudade aquele momento em que um comentador na CMTV do Sporting diz: bom, parece que sim, parece que estamos na frente e portanto parece que vamos ser campeões. E aquilo dura exatamente 2 segundos que ele acaba de dizer isto, e é golo do Jonas. Mas pronto, fica aqui a referência ao número 17. Não me lembrava. E ao primeiro golo que ele faz a 5 de outubro de 2014 ao Aroca, 4-0. O quarto golo é dele a passe de Olajon. Só como nota de rodapé, a propósito do Jonas, o Benfica faz uma coisa gira agora no Estádio da Luz, antes dos jogos, portanto difícil de ter noção na transmissão, muitas das vezes nem sequer ainda estão em direto, que pedem aos ex-jogadores músicas, a banda sonora do Estádio da Luz, antes do aquecimento, ainda enquanto os adeptos entram hoje em dia, ou pelo menos ontem foi. São ex-jogadores a dizer: eu sou o Jonas, e isto para dizer que a escolha do Jonas ontem foi o Viva lá a Vida dos Coldplay. Portanto, só aqui uma notazinha de rodapé. Ontem foi o Jonas, o Saviola, já não sei quem é que escolheu o We Will Rock You dos Queen. Acho giro também perceber aqui um bocadinho, e cá está, coisas que o Benfica faz bem também. As outras já aqui falamos. Vamos à memória da semana então. João Paulo. Olha, eu tenho vindo a dizer que este mês iria escolher aquilo que são momentos icónicos da história do Sport Lisboa e Benfica, depois de ter falado do momento em que o Cosme Damião, tendo ganho as eleições, não toma posse como presidente, e de que forma isso foi uma alavanca para o Benfica crescer, dizer que vou buscar algo muito semelhante também. Na década de 50 há uma espécie de luta de construção de estádios. O Belenense, o Sporting, o Porto e o Benfica. E o Belenense, é importante que as pessoas percebam que quando estamos a falar disto, há anos 50 o Belenense era um clube importante no desporto português. Aliás, o Belenense foi campeão. Exatamente. E o que é verdade é que todos estes clubes fazem estádios. Era também um bocadinho a política do Estado Novo substituir estádios que tinham muita madeira por estádios com betão, cimento, etc. E havia um bocadinho a ideia, por exemplo, no caso do Belenenses, que era preciso construir um estádio maior que o do Benfica. O do Benfica estava na casa dos 35 mil, que podia ir até 40 mil, e o Belém faz um projeto para ir a um de 44 mil. Vejam como isto se colocava. O Belenenses queria ter um estádio maior que o do Benfica. O Sporting projeta um de 60 mil, todo coberto. Mas depois, quando o vai concretizar, acaba por fazer apenas um com 42 mil, mas ainda assim maior um pedacinho que o do Benfica.
O Porto inaugura também o seu estádio nesta década e tínhamos como presidente o Joaquim Ferreira Bugalho. Estamos a falar da construção do Estádio da Luz, não este que conhecemos agora, mas o outro anterior. E é curioso que no projeto ele coloca sempre em cima da mesa uma coisa que eu falei a semana passada, que era que impacto é que a construção de um estádio nosso vai ter na equipa de futebol e no desempenho da equipa de futebol. E perguntam-lhe, mas olha, onde é que estão os camarotes para as pessoas assistirem aos jogos? Diz ele, para já não há camarotes. E a pista para as corridas? E a iluminação? E ele, nada disso foi feito. E a resposta dele era sempre, mantenham a calma. Se eu soubesse em inglês diria, keep calm. Keep calm. O estádio terá tudo isso e será o que os sócios do Benfica quiser que ele seja. Ou seja, no fundo fazemos um estádio com custos mínimos, mas com uma possibilidade de se expandir. Não é muito diferente do que nos aconteceu em 2004. Nós em 2004, quando fazemos o estádio para o Euro, já chegámos aos estádios do Euro um bocadinho atrasados em relação a todos os outros. Não se lembra, o risco do Benfica não ter estádio. Exatamente. E fazemos um estádio minimalista. Por isso é que o nosso estádio ainda hoje parece que não está acabado. Porque foi um estádio de low cost para aquilo que era possível fazer no momento. Voltando então a 50, um dado interessante, portanto, no fundo foi, este estádio vai permitir ter eliminação, este estádio vai permitir ter camarotes, este estádio há de ter um terceiro anel, mas nesta fase nós não o vamos construir assim. Vamos construir aquilo que podemos para não comprometer a parte esportiva. E este é um dado curioso que eu vou dar agora. Nós temos um jogo com o Barcelona, o jogo é à noite em 1957 e nós temos que jogar ao Restelo porque não tínhamos luz. Ok? Um jogo Benfica-Barcelona em que nós ganhamos 4-0 e o jogo teve que ser no Restelo. Outro dado interessante para perceberem como o impacto das decisões condiciona um clube. O Sporting, até a inauguração deste estádio, tinha ganho 9 em 22 títulos. Desculpem, 9 títulos em 22 anos. 9 em 22. A seguir, para ganhar 9, teve 60 anos. Ok? 9 títulos em 60 anos. O Benfica, pelo contrário, antes disso tinha 8, tantos como o Sporting. Sim. E depois disso, ganhou 22 e foi o que foi na Europa. Estamos a falar de 1950. O Benfica inaugura a 54 e depois em 60 somos o que somos na Europa, não é? Portanto, fica aqui mais uma vez como um segundo grande momento do estádio, desculpem, da história do Benfica, a construção do Estádio da Luz e mais uma vez essa dupla realidade entre investir no futebol e construir o estádio que era possível na altura. E o que é verdade é que o Benfica fez o estádio depois foi sendo melhorado, acrescentou-se a eliminação, acrescentou-se o terceiro anel, os camarotes, e o Benfica teve um dos estádios mais lindos da Europa. Eu acho que era o anterior. Sim. E não este. Este, obviamente, já falamos sobre ele também. Sim, eu não sei se já falamos aqui disso. Mas o estádio anterior era, de facto, qualquer coisa. Sim, eu vou dizê-lo, e eu fui, em toda a minha vida, 2 vezes ao Estádio da Luz antigo. Por força da circunstância de ser imigrante. Portanto, fui a um jogo de pré-época com a Lazio em 98, ganhamos 4-0, e depois fui ao último clássico com o Porto, que já faltava parte do estádio, que perdemos 1-0, creio, com o gol do Deco. Eu hoje ainda acho que se calhar um Benfica na altura mais tranquilo, com outro tipo de gente, com outro tipo de visão, eu gostava tivesse sido requalificado aquele. Eu percebo toda a ideia do ficava 3 vezes mais caro. Sim. É um bocadinho até contra aquilo que tu estás a dizer, mas a verdade é que nós também fizemos um estádio low cost e não ganhamos assim tanto. Portanto, aqui acho que se calhar falhamos nos dois sentidos. Gosto muito da nossa Luz. Ontem, concordo com o que tu disseste, eu queria acrescentar isso há pouco. Nós somos fáceis no assobio, mas eu acho que é um bocadinho transversal. Eu gostei muito do ambiente da Luz até o minuto 50. Depois senti ali um bocadinho, todos nós nos desequilibramos e perdemos o foco a partir daquela situação, e acho que o apoio na parte final não foi aquele que devia ter sido, mas esta Luz também é capaz de gerir bons ambientes. E nota, ontem foi um dia histórico no Estádio da Luz, a maior assistência de sempre, por razões óbvias, porque a ampliação do estádio passou para 68 mil, tinham estado 64.400 há 3 semanas,
e ontem 66.300 e qualquer coisa. Mas isto só para acrescentar ao que tu tinhas dito. A minha memória não é tão cultural, não é tão educacional. Tu fazes sempre um trabalho extraordinário nisso e agradeço-te por isso, porque eu aprendo aqui também. Eu fui tentar rebuscar aqui qualquer coisa para me dar, cá está, para acentuar a minha fé para daqui a uma semana em Madrid, então vou recordar a vitória em Madrid, não contra o Real, mas contra o Atlético de Madrid no Vicente Calderón, em setembro de 2015, com golos de Nico Gaetano e Gonçalo Guedes. Se não me falha a memória, foi a primeira vitória, foi uma estreia qualquer em Espanha. Não, acho que não foi em Espanha, acho que foi no Atlético. No Atlético, isso. Em Espanha não, acho que não, mas foi no Atlético. Tinha memória de ter sido assim. Mas não ganhámos em Vigo. Tinha que... Então Miguel se riu. Miguel se riu. Portanto, a piada resultou, malta. Foi a piada. Pois, desculpa lá, mas sim, isto ia terminar. Vou tirar um bocado de peso a este programa, mas a minha memória, só em jeito de já fomos felizes, muito felizes em Madrid, e portanto é repetir, agora não no Caldeirão que já não existe, mas no Bernabéu, onde vão estar, como tu disseste, muito mais do que 4.000 benfiquistas, e que seja mais uma noite histórica. Duarte, eu há pouco, quando estávamos a falar da questão em torno do racismo, depois até me esqueci de referir, e eu hoje estava na minha secretária e olhei para um documento, foi uma coisa que uma aluna me fez aqui há uns anos, e para além de outras coisas que ela aqui diz, obrigado por me desafiar a ser melhor, obrigado por abrir a minha mente e tocar o meu coração, que é azul. E a Rita teve o cuidado de fazer um coração azul, portanto a nossa preferência clubística não era exatamente a mesma. Mas até pelo compromisso que nós temos com estas gerações, é importante que nós percebamos que há valores que vão para lá da nossa dimensão clubística. E acho que apesar de tudo não terminamos mal se dissermos que são os valores que norteiam a nossa vida. Completamente. E portanto o resto encaixa nesses valores que são os nossos. Umas vezes seremos melhor, outras vezes seremos pior. Às vezes na bancada de facto a gente diz coisas que não, mas é bancada. Tem que ser, não é? A bancada é o que é, não é? Mas que em momento algum isso sirva como desculpa para esquecer os nossos referenciais e os nossos valores. E eu também nunca me posso cansar de dizer, não é? Já não falo da minha mulher há algum tempo aqui. Eu sou casado com uma portista, portanto... Este terá sido se calhar o episódio mais difícil de fazer. Mas está quase feito. Está feito, mas foi, não vou mentir. E se calhar hoje foi a viagem que eu demorei mais. Eu moro pertíssimo aqui dos estúdios, demoro 10 minutos no máximo, nem isso a chegar cá. Hoje demorei um bocadinho mais, porque para além de todo o trabalho de preparação, ontem à noite na viagem de regresso da Luz, eu vim ao lado, não vim até claro enquanto conduzia, calma amigos, e te mandei a mensagem só com aqueles tópicos. Hoje de manhã pensei um bocadinho mais sobre como é que íamos abordar isto, mas foi o mais difícil, o mais duro, porque eu não quero contribuir, sobretudo por isto, eu não quero contribuir para esta fragmentação absolutamente irracional. Não é do futebol. Não, da nossa sociedade. Eu não quero ser parte disto. Eu já o disse aqui publicamente. Eu nunca escondi como profissional da comunicação social, como jornalista. Eu há muitos anos iniciei um percurso que em Portugal era impensável, que foi o de assumir o meu clube e sofrer as consequências disso. Por isso também, politicamente, para quem se interessar, também nunca escondi. Sou uma pessoa tendencialmente de esquerda, que defende os valores de esquerda, que defende muita coisa, mas até eu, nos últimos 10, 15 anos, no meu desenvolvimento pessoal, tendo um lado preferencial na política, temos que encontrar aqui o cinzento. E portanto, hoje o episódio foi sobretudo difícil para ficar claro da minha parte e da tua também, porque eu acho que nós partilhamos muito esta forma de estar na vida, de não vamos contribuir para o irracional. Não de tudo. Pondo os pontos nos is do essencial, que eu acho que nós fizemos. É difícil neste mundo que vivemos nós debater no cinzento e tentar não polarizar. Não sei se nos saímos bem, malta, fiquem à vontade para comentar, não é? Vamos concordar, vamos discordar. Acho que o essencial foi dito, João. Sim, e deixa-me concluir, porque também acho que parte da dificuldade vem também muitas vezes de alguns benfiquistas que acham que o nosso dever é defender o clube acima de tudo. Gente, eu lamento informar-vos, mas não é. Eu defenderei o Benfica sempre que eu achar que tem que ser defendido. Claro. Direi, porque da instituição, obviamente, eu defenderei sempre. O bom nome do Benfica. Do Benfica, do qual eu sou sócio. Claro.
Isso não significa defender a direção incondicionalmente, não significa, e muito menos os seus jogadores incondicionalmente, eu lamento. Quer dizer, eu, no dia em que um jogador do Benfica tiver um comportamento errado, que à luz dos meus valores sejam errados, eu irei dizer como estou a dizer agora. Tal e qual. Se o presidente do Benfica meter água, eu também estarei cá para dizer que meteu água, e quando faz bem, eu digo que faz bem. É isto. Defender o Benfica é defendê-lo à luz daquilo que são os meus princípios, que podem ser naturalmente diferentes do de qualquer outro benfiquista, mas o Benfica sempre foi isto. Como eu dizia, no Benfica é tão grande que cabemos cá todos, não é? Tal e qual, João. Melhor forma de terminar, portanto, só há outra melhor, que é o... Viva o Benfica!